conexão real. O apóstolo Paulo, no final da carta aos Romanos, no capítulo 16, manda uma série de saudações a muita gente. E é interessante que ele manda com uma orientação de que todos venham se saudar com um beijo santo, algo tão amoroso e profundo, e ele dá uma lista anteriormente de todos os nomes das pessoas ali envolvidas. Detalhe, ele nunca esteve em Roma. A pergunta é como é que alguém pode ser tão amoroso à distância com gente que nunca viu? Que coisa interessante, precisamos de conexão de vida e do coração, e essa conexão, mesmo à distância, pode ser real. Muita gente está do lado do outro sem qualquer conexão, mas com Deus na sua vida e amor no coração, aí sim nós temos real conexão. Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma celebração da IBNU. Você é convidado a estar conosco. Vamos com alegria cantar, adorar ao Senhor no dia de hoje. Diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Olá, eu sou a Márcia,
Faço parte da IBNU São Paulo. Eu venho aqui agradecer todas as bênçãos que Deus tem dado para a nossa família. Sou grata a Ele imensamente, pois Ele tem cuidado de nós em todas as áreas. E principalmente sou grata pela nossa família IBNU, que tem feito muita diferença em nossas vidas, tanto a minha quanto a da minha família. Muito obrigado e um beijo para todos. ברוך אדוני מציון שוכן ירושלים, הללויה. ברוך אדוני מציון שוכן ירושלים, הללויה. אדוני שמך לעולם, אדוני זכרך לדור ודור, o teu nome para sempre será conhecido por todas as gerações. Baruch Adonai mitzion shochet Yerushalayim, Alleluia. Baruch Adonai mitzion shochet Yerushalayim,
Senhor Deus, Pai de toda misericórdia, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te adoramos aqui neste momento. Muito obrigado, Pai, por ter nos trazido do mundo das trevas e transportado a cada um de nós ao reino do Filho do teu amor. Que coisa maravilhosa é poder entender que alguém nos ama tanto quanto tu nos amas e nós nem entendemos como que isso é possível, mas somos-te gratos porque tu nos fizeste livres. Glórias ao teu santo nome por isso. Pai, recebe o nosso louvor, aceita a nossa adoração. Sê conosco neste momento e ajude-nos a entender coisas ainda maravilhosas. Te clamamos pela sabedoria tua e te louvamos, ó Pai, porque tu estás e te fazes disponível e presente entre nós. Muito obrigado por este momento. Nós te louvamos porque tu nos amas e celebramos a nossa existência contigo. Muito obrigado pela salvação, pelo perdão, pela restauração, por tantas coisas que nos fazes. Em o nome de Jesus. Amém. Em ti confiarei.
Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu tenho um irmão mais velho do que eu, e ele é muito diferente de mim. A idade não é tão distante, mas a gente tem uma fisionomia diferente, a gente tem um corpo diferente, a gente tem personalidades diferentes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muita coisa em comum, e eu não sei descrever muito bem como é que isso acontece, mas a gente tem muitos interesses em comum, a gente tem uma forma de interpretar e de enxergar as coisas que é muito parecida, e quando a gente era mais novo e estava na adolescência, a gente também compartilhava outro traço muito característico. Nós dois éramos muito orgulhosos. A gente tinha a capacidade de discordar sobre absolutamente qualquer assunto em qualquer intervalo de tempo. Às vezes a gente fazia uma viagem para visitar os familiares e saía de Natal, Rio Grande do Norte. A discordância começava no Rio Grande do Norte, atravessava Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e a gente não conseguia entrar em um consenso. E isso acontecia não porque eu não entendia as palavras, eu compreendia as palavras, eu compreendia os argumentos, eu não conseguia compreender o meu irmão, eu não conseguia entender os seus motivos, eu não conseguia me colocar no lugar dele e ouvir as palavras dele de uma forma autêntica, verdadeira. Graças a Deus, essa não é mais a condição de conversa, de diálogo e relacionamento entre mim e meu irmão. Os anos ajudaram a gente a perceber que é possível compreender o outro, que é possível concordar mais do que discordar e até mudar de posição à luz do que o outro pensou e você não. Então, isso mudou na nossa relação. E eu sei que isso é uma tentação para mim ainda hoje. Não conseguir escutar verdadeiramente, autenticamente as pessoas, entender as palavras, mas não o indivíduo. Mas isso não é um problema só meu, isso não é um problema pessoal. Eu, há alguns anos atrás, li um livro chamado Para Melhor Entender-se no Matrimônio, de um autor francês chamado Paul Tournier. E ele é um psiquiatra, é um terapeuta, e ele fala o seguinte: olha, a dificuldade que eu encontro, em especial quando eu falo com casais, é que eles estão constantemente envolvidos num diálogo de surdos. Um fala e o outro não escuta. O outro fala e esse primeiro também não escuta. Um diálogo de surdos é uma situação desesperadora, porque não existe comunicação autêntica nenhuma. E isso é muito difícil na relação entre os casais, porque o mesmo autor vai falar o seguinte: se eles ao menos conseguissem se escutar, se eles ao menos conseguissem ouvir um ao outro, o meu trabalho seria muito menor. O trabalho dos terapeutas em geral seria muito menor. Os consultórios estariam mais vazios. Mas isso não é um problema meu, isso não é um problema na relação entre irmãos apenas, isso não é um problema na relação entre os casais. Isso é um problema da nossa geração, é um problema do nosso tempo. A sociedade como um todo parece ter perdido muito da sua capacidade de ouvir, de escutar. O novo normal da comunicação é a descontextualização. O novo normal para aquilo que as pessoas falam e a maneira como elas escutam é descontextualizar a fala, é não ouvir dentro de todo o cenário que a história, a entonação, as conexões constroem para que se faça sentido naquilo que está se querendo comunicar. E isso não nasce na nossa geração, mas talvez tenha tomado contornos mais profundos, contornos mais difíceis e desafiadores pelo fenômeno dessa comunicação instantânea. Então, porque é muito fácil se conectar com o outro, dificilmente a gente ouve o outro no contexto em que aquela fala veio. Por exemplo, você está ouvindo uma pregação e às vezes você julga o conteúdo de uma pregação pelo corte de 30 segundos que você ouve no Instagram. Você julga uma política pública pelo post de Twitter que alguém fez com 144 caracteres. Você acha que entende um livro porque você leu um parágrafo, uma frase do autor e compreende que entendeu a mensagem, entendeu a história, o argumento, seja lá o que aquele autor quis comunicar. E qual é o problema da descontextualização? Qual é o problema de tirar toda a roupa, todo o cenário, tudo aquilo que está em volta de uma fala
e tentar compreender essa fala. Porque quando a gente faz isso, a descontextualização gera desconhecimento. Você fica com a impressão. Você tem a impressão que você entende o seu cônjuge, você tem a impressão que você entende a mensagem, você tem a impressão que entende o que aconteceu por meio de um relato muito breve, mas você só tem a impressão. Você só tem a noção de que conhece o que na verdade você não conheceu. Você tem a sensação que captou aquilo que você nunca compreendeu de fato. E essa descontextualização também afeta a nossa forma de adorar a Deus. Muitas vezes você adora a um Deus que você não ouviu primeiro. E a adoração é sempre uma resposta. A adoração não é uma iniciativa do ser humano, simplesmente. A gente não vai ao encontro de Deus primeiro, antes de Deus vir ao nosso encontro. Nós estamos sempre reagindo a alguma coisa que Deus fez por nós, alguma coisa que Ele revelou a respeito de si mesmo à humanidade, e por isso a adoração se constrói numa relação de primeiro ouvir a Deus, de primeiro reagir àquilo que Deus fez, e então falar, e então cantar, e então orar, ir ao encontro de Deus. A adoração é sempre uma resposta. E nesse movimento de adoração, uma das coisas que fica mais clara ao longo de toda a trajetória bíblica é que Deus, Ele não está interessado apenas na intenção do seu coração. Ele quer também os seus ouvidos. Deus não está interessado apenas na intenção do seu coração. Ele quer também os seus ouvidos. Eu vou pedir para você acompanhar a leitura de Mateus 13 e a gente vai ler a parábola do semeador, uma passagem muito conhecida, e tentar refletir à luz desse tema que a gente tem para hoje. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera.
E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Esse é o texto que está no meio do Evangelho de Mateus. E é muito claro entre os estudiosos que Mateus parece ter dividido a fala de Jesus em 5 grandes discursos. São 5 discursos que estão diretamente ligados aos 5 primeiros livros da Bíblia. É como se as palavras de Jesus formassem não só uma nova aliança, mas fosse essa nova revelação que é prioritariamente simbolizada pela Torá, pelo Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então aqui está aquele que é maior do que Moisés, e aqui está aquele que nos entrega essa nova revelação que vem de Deus, mas não nova no sentido de descontinuidade, mas nova no sentido de um novo e principal capítulo nessa longa história da revelação de Deus. E Mateus 13 está no meio dos 5 discursos. Esse é justamente um ponto de transição no Evangelho de Mateus, porque Jesus vem ensinando há muito tempo a respeito do reino dos céus, a respeito do reino de Deus, falando como é esse reino, como é o povo que faz parte desse reino e como esse reino triunfaria sobre a maldade que há no mundo. Então a gente tem uma parábola aqui que está de certa forma amarrando todo o ensino de Jesus até aquele ponto e aponta para o futuro, aponta para o evento definidor que permitirá que esse reino se estabeleça de forma definitiva e que esse reino derrote de forma definitiva também as forças do mal e as forças de oposição a Deus. E um tema que é recorrente nessas parábolas, um tema que é muito presente em Mateus 13 e em mais de um contexto, é o tema do juízo e da salvação. Essas 2 palavras ou essas 2 compreensões, ideias e anúncios proféticos que existiam desde o Antigo Testamento e que reaparecem nas palavras de Jesus são muito importantes para aquilo que Jesus está falando aqui em Mateus 13. E quando ele começa a contar essa história, ele fala então desse reino que veio revelar a ação de Deus no meio do povo. Ele explica qual é a natureza desse reino, e ele fala também sobre a maneira como esse reino irá derrotar o mal. Mas qual é o problema? A gente vê no começo do capítulo 13 que muitas pessoas vieram ao encontro de Jesus para ouvir a respeito da mensagem do reino. Muitas pessoas vieram ao encontro de Jesus para saber o que é esse ensino que, de alguma forma, estava mexendo com o coração de multidões. Mas essa não é uma mensagem nova. Falar sobre reino, falar sobre o triunfo de Deus, sobre as forças do mal, falar sobre aquilo que seria o dia em que Deus estabeleceria a sua vontade plenamente na terra, não é uma coisa que surge a partir da palavra de Jesus. Isaías tinha falado sobre isso, Amós tinha falado sobre isso, os profetas haviam anunciado que esse momento chegaria. Então, qual é a novidade? Como é que a gente explica tantas pessoas indo ao encontro de Jesus para ouvir, em princípio, um ensino que eles já ouviram antes, para ouvir uma história que já havia sido contada antes? O que a gente percebe é que aquelas pessoas começaram a entender que Jesus não só era um mestre que ensinava como nenhum outro mestre, ele ensinava com a autoridade que ninguém havia ensinado. Ele não só é capaz de fazer coisas que ninguém estava fazendo, realizar milagres que ninguém era capaz de realizar, não só isso, mas aquilo que ele estava anunciando, o juízo que ele estava falando e a salvação que ele estava proclamando, estava acontecendo na própria pessoa de Jesus. Os eventos que há muito haviam sido anunciados pelos profetas não estavam só sendo relembrados, não estavam só sendo explicados por Jesus. Eles estavam sendo concretizados pela pessoa de Jesus. Aí a coisa muda, porque se Jesus é aquele por meio de quem o reino se estabelece na terra, o que muitas pessoas começam a entender é, então, qual é a forma como Deus está fazendo isso? De que maneira aquilo que a gente sempre esperou e que agora a gente acredita que está acontecendo por meio desse profeta, de fato vai acontecer? De que maneira Deus está agindo no mundo? E mais do que isso, será que esse profeta tem condições de dizer qual é a minha participação? Como é que aqueles que são encontrados entre o remanescente justo de Israel, o remanescente fiel de Israel, deve agir nesse tempo?
De que maneira eu devo participar dessa história em que Deus irá derrotar os gentios e estabelecer Israel como a nação a partir do qual todos os outros reinos da terra serão dominados e a vontade de Deus será feita na terra assim como é feita no céu. Então aquelas pessoas tinham um senso de particularidade, de singularidade para aquele momento da história e para a pessoa de Jesus que motivavam elas a irem ao encontro de Jesus e a irem atrás das palavras e daquilo que Jesus poderia revelar para aquelas pessoas. E é muito provável, é bem possível que muitos deles se perguntavam, bem, ele está ensinando, ele está realizando milagres, ele está nos falando sobre os profetas em coisas ou de maneira que a gente nunca tinha ouvido antes, para que pessoas sejam convencidas, para que uma multidão esteja junto com ele, mas chegará um momento que possivelmente ele vai chamar a gente para uma revolução armada. Talvez ele não esteja pegando em armas agora, mas ele vai pegar no futuro, quando um número suficiente de seguidores reconhecerem que ele é o Messias, nós vamos entrar de forma triunfal em Jerusalém e enfim expulsar Roma. E isso será só o começo, porque todos os outros povos reconhecerão que esse é o legítimo rei sobre todos os povos, sobre todas as nações. Talvez eles estivessem esperando que chegasse o dia e o momento em que Jesus conclamaria aquelas pessoas a pegar em armas e ir para Jerusalém. E qual é a resposta de Jesus para todas essas expectativas, para todas essas dúvidas, para talvez interpretações diferentes do que Jesus deveria fazer, mesmo reconhecendo que ele é o Messias? Jesus conta uma história. Ao invés de preparar o povo para um levante militar, Jesus conta uma parábola. E uma parábola sobre profecias antigas, uma rebeldia repetida e o surgimento de um novo dia. E Jesus conta essa história e conta essa parábola de certa forma frustrando muito da expectativa daqueles ouvintes, possivelmente eles ainda mantivessem essa esperança mesmo depois de ouvir a parábola. Ele conta essa história por meio de um contexto e uma imagem que é muito natural para aquelas pessoas. Ele fala de um Deus que é semeador. Ele fala de um Deus que lança sementes no campo e que está preparando para uma colheita, para ceifar dentro daquilo que é o campo constituído pela nação de Israel. O que é importante a gente lembrar é que Jesus não está criando essa imagem pela primeira vez. Novamente, Jeremias já tinha usado a mesma imagem aplicada a Deus. Isaías tinha usado a mesma imagem aplicada a Deus. Chegará um tempo em que Deus semeará novamente no seu campo. Então, Jesus usa uma imagem conhecida, mas desperta um interesse novo. Por que o interesse é novo? Bom, se Jesus é quem é, se Jesus é de fato o Messias enviado por Deus, o que é que essa antiga imagem do semeador, o que é que essa antiga expectativa do tempo em que Deus semearia novamente no seu campo, que é Israel, significa? Contexto. O contexto é novo. A mensagem, de alguma forma, é afetada. E é importante a gente perceber isso. Contexto não é tudo, mas o contexto afeta tudo. Agora que chegou esse novo tempo, agora que chegou esse novo dia, o que é que essa imagem quer dizer na boca de Jesus? O que é que essa imagem significa na boca do Messias? Jesus conta uma história conhecida, mas de uma maneira que não era esperada. Por que não era esperada? Porque se esse é o novo dia, porque se esse é o novo tempo, esse é o momento do triunfo. E Jesus não conta a história apenas do triunfo. Jesus conta a história do sucesso e da falha. Jesus conta a história da aceitação e da rejeição. E isso causa uma certa quebra de expectativa naquelas pessoas. Eles foram criadas ouvindo Isaías. Eles foram criadas ouvindo a mensagem dos profetas que falavam de um tempo de sofrimento, mas que quando surgisse esse novo dia, seria um tempo de grande vitória. E de repente está aqui Jesus, contando uma história de que chegou o tempo, chegou o dia, Deus está semeando novamente no seu campo, mas 3/4 da semente que é lançada no solo não dá o fruto desejado.
3/4 da semente ou cai fora do solo, ou cai no solo que é muito superficial, ou cai no solo que é muito espinhoso. Que história é essa? Se chegou o dia, se chegou o tempo da colheita, se chegou o tempo do renovo de Israel, por que é que ele está contando uma parábola que é tão difícil de entender? E Jesus fala dessa história sabendo que aquelas pessoas não iriam entender. Ele conta a história, parece que de forma intencionalmente codificada. E é por isso que, ao contar a história, ele conclui essa narrativa dizendo o quê? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu sempre entendi essa expressão como uma espécie de aviso, de alerta. Jesus está dizendo, essas coisas vão acontecer, eu estou avisando vocês. Quem avisa, amigo é. Depois não diga que não foram avisados. É sempre assim que eu li e interpretei esse versículo especificamente. Mas ainda que essa palavra tenha um tom de alerta, tenha um tom de aviso, prestem atenção, significa muito mais do que isso. A intenção parece ser de forma prioritária para o fato de que Jesus sabia que eles precisavam pensar sobre essas palavras. Jesus está convocando os seus discípulos e o povo como um todo que o ouve para colocar os seus ouvidos e o seu coração de uma forma especial sobre o que ele estava dizendo. Ele estava avisando o seguinte, olha, o que eu estou falando não é fácil. Aquilo que eu estou narrando não é óbvio. Vocês não vão entender isso prontamente. Assim que escutarem, entenderão. Não. Ouçam e prestem atenção. Ouçam e meditem sobre essas coisas. Ouçam e discuta com seu amigo, discuta com aquele que também é discípulo o que é que possivelmente isso queria dizer. Jesus queria que, de certa forma, os seus discípulos travassem uma batalha com as suas palavras, não para que houvesse uma derrota, não para que houvesse uma sobreposição, mas para que houvesse um envolvimento. As palavras de Jesus, muitas vezes, conclamam a gente para uma intensidade muito grande, apenas a fim de que a gente entenda o que ela quer dizer. Que dirá praticar essas coisas. É muito difícil a gente ler a Bíblia e entender a Bíblia com o pressuposto de que tudo que está aqui precisa ser facilmente entendido. Muitas vezes, aquilo que é a revelação da palavra de Deus exige que você coloque o seu coração sobre essas coisas e medite nisso dia e noite. E parece ser isso que os discípulos fazem. Eles pensam sobre as palavras de Jesus e a gente não sabe exatamente por quanto tempo. Porque Jesus conta a parábola e depois eles perguntam para Jesus, mas Mateus não nos informa se é logo depois que ele conta a parábola que os seus discípulos voltam até um pouco frustrados para Jesus e questionam, Senhor, por que o Senhor fala para o povo por meio de parábolas? E é interessante que eles falam povo, mas os discípulos, aqueles que são mais chegados, aqueles que reconhecem Jesus como mestre, também não entenderam. A gente sabe que eles não entenderam porque Jesus precisa explicar a parábola. Pouco depois, nos versículos após a narrativa, Jesus explica por meio da profecia e explica diretamente as suas parábolas. E qual é a maneira pela qual Jesus esclarece essa parábola e essas palavras? É surpreendente mais uma vez. É surpreendente não só que Jesus conta uma história quando eles estavam provavelmente esperando outra coisa, é surpreendente porque essa história é codificada e é surpreendente porque a explicação parece ser mais enigmática do que a própria parábola. É um pouco difícil a gente pensar que o Rei dos Reis, o Senhor que conhece todas as coisas, o Deus Criador do Universo, vem ao nosso encontro e revela aquilo que de fato Ele é e o que Ele está fazendo no mundo. É difícil a gente perceber que ele não faz isso sempre de forma muito direta, sempre de forma muito clara. Quando a gente está esperando uma explicação ou uma convocação, ele conta uma história. E quando ele conta uma história, ele explica essa história por meio de uma profecia. E uma profecia que não é muito simples de compreender. Vocês vão lembrar daquilo que diz o texto de Isaías 6. O texto de Isaías 6 é um dos textos mais lembrados da história dos profetas, porque é a vocação de Isaías. É aquele momento que Isaías vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, e Isaías se percebe como um homem pecador que habita no meio de um povo pecador.
Isaías é então purificado por um anjo que toca nos seus lábios, e ele então ouve da parte de Deus: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E vocês provavelmente lembram daquilo que é a resposta de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, aquilo que vem logo depois talvez não sejam palavras tão lembradas quanto aquilo que veio nesses primeiros versículos do capítulo 6 de Isaías. Porque Jesus diz, ou Deus diz mais ou menos o seguinte: Isaías, beleza, você vai, mas preste atenção, você vai falar e eles não vão ouvir. Você vai anunciar e eles não vão entender. Você vai falar da salvação e eles vão endurecer o próprio coração. Essas são justamente as palavras, ou essa é a parte da profecia de Isaías 6 que Jesus cita aqui em Mateus 13. E é justamente sobre isso que Jesus está falando na parábola do semeador, e é sobre isso que ele fala na sua explicação para os discípulos. Essa é uma parábola que fala sobre juízo e fala sobre um tempo de dor, um tempo em que as árvores antigas precisavam cair, mas do outro lado desse juízo haveria salvação. E a imagem que está ali em Isaías, que vai do capítulo 6 até o começo do capítulo 11, é justamente de que existiam árvores muito grandes e muito antigas, mas que estavam secas. Árvores que eram aparentemente muito bonitas por fora, mas estavam completamente mortas por dentro. Os galhos precisavam ser podados, o tronco seria praticamente todo arrancado. Sobraria apenas uma parte daquilo que já foi a árvore. E desse toco, desse resto do que foi uma grande árvore, do tronco de Jessé surgiria o renovo. E aí estava a salvação. As árvores antigas precisavam cair, mas do tronco de Jessé brotaria um renovo, brotaria um rebento. E desse rebento é que surgiria a salvação de Israel. E que rebento, que renovo, que salvação é essa que surge a partir da descendência de Davi, a partir do tronco de Jessé? A semente santa, Isaías 6,13. Esse é o texto que Jesus está citando aqui. Ele está usando uma profecia sobre árvores, sobre poda, sobre semente e renovo para explicar uma parábola sobre um semeador, sobre sementes e sobre os frutos que surgiriam daquilo que brota do bom solo, daquilo que brota daqueles que ouvem e colocam essas coisas em prática. Jesus não só explica a profecia de Isaías, mas ele está dizendo que ele é a semente santa. Ele é aquele que vem da descendência de Davi para trazer salvação para Israel, mesmo que isso ande lado a lado com esse juízo doloroso que deveria acontecer no meio do próprio povo de Israel. E quando ele exemplifica então e explica todas essas passagens, a gente percebe que o povo está no meio das mesmas histórias, o povo está no meio das mesmas profecias, mas vistas de uma forma completamente diferente. Mas por que é que eu estou lendo Mateus 13? Por que é que eu estou recuperando essa história do semeador, dessa parábola, da profecia de Isaías 6, para falar sobre o tema que a gente propôs no começo dessa mensagem? Porque eu não sei se você notou, mas essa é uma parábola sobre ouvidos. A parábola do semeador é uma parábola sobre como nós ouvimos essas coisas e permitimos que elas gerem frutos, criem raízes no nosso coração. Entre ouvidos e ouvir, essas palavras aparecem 20 vezes em 23 versículos. Se você puder pausar o vídeo, ou então depois de ouvir essa mensagem, faça esse exercício. Pegue um lápis e sublinhe na sua Bíblia toda vez que aparece a palavra ouvido e ouvir. 20 vezes essas palavras aparecem apenas nos 23 primeiros versículos de Mateus 13. No fim das contas, o que define o tipo de solo que você é a forma como você ouve essas palavras. O tipo de fruto que você vai gerar ou deixar de gerar é a forma como você escuta aquilo que Deus está falando. No fim das contas, uma das tarefas mais importantes da nossa adoração não tem a ver com aquilo que a gente fala, não tem a ver com aquilo que a gente constrói,
não tem a ver com aquilo que a gente faz com os nossos braços, com a nossa boca ou com o nosso olho. Tem a ver com aquilo que a gente faz com o nosso ouvido. Se a adoração é resposta, você está respondendo ao quê? Se a adoração é uma resposta a Deus, você ouviu o que da parte de Deus? Você está reagindo a que palavra? A que revelação? A que comunicação que Deus estabeleceu com a sua vida? E essa predileção, essa escolha de Deus pelos nossos ouvidos, não começa em Mateus 13. Se você voltar antes mesmo dos profetas, se você voltar para Gênesis, capítulo 3, você vai lembrar que o homem e a mulher ouviram os passos de Deus e se esconderam, porque haviam pecado. Eles fogem da presença de Deus. Se você lembrar de Deuteronômio 6, você vê que Deus vai ao encontro da humanidade mais uma vez. Ele constitui um povo, ele chama Abraão, constitui uma nação a partir de Abraão. E quando Deus liberta esse povo do Egito, o que ele fala para Israel? Ouve, ó Israel, escute, dê ouvidos. Aquilo que Deus exige do seu povo é que eles escutem, que eles ouçam a voz de Deus. E não só no Deuteronômio capítulo 6, mas também Salmo 115, a gente ouve que a grande diferença entre o Deus verdadeiro que escuta as nossas orações, o Deus verdadeiro que está atento às nossas palavras e ao nosso clamor, e os ídolos, é porque os ídolos têm olhos, mas não enxergam. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm ouvido, mas não escutam. Eles não ouvem. E a gente chega agora em Isaías 6 e percebe que o povo de Israel se tornou como os ídolos do Salmo 115, porque Deus fala e eles não escutam. Deus se manifesta e eles não veem. Deus está falando e eles não entendem. E aí a gente chega agora em Mateus 13. Jesus afirma para a gente: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Não só na palavra de Jesus que novamente conclama, que chama o nosso ouvido para escutar a Deus, mas também no Jesus ressurreto de Apocalipse, capítulos 2 e 3. Naquela passagem em que Jesus fala a sua mensagem para as 7 igrejas e fala por meio do Espírito, ele conclui cada uma das 7 palavras, cada uma das 7 mensagens da mesma maneira. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele repete isso 7 vezes. De Gênesis a Apocalipse, Deus está dizendo que ele não quer apenas a intenção do seu coração. Deus quer converter os seus ouvidos. E eu acho que o paralelo entre Gênesis 2 e Mateus 13, ele é muito significativo, porque nós fomos criados, inicialmente, com Deus soprando fôlego de vida em nossas narinas. Mas nós fomos recriados por Jesus quando Deus sopra uma nova vida aos nossos ouvidos. Deus está trazendo nova vida para você, não só por meio da sua alma, mas também por meio do seu corpo. E dentre as partes do seu corpo, uma que Deus está mais interessado é que você seja uma nova criatura, porque você é capaz de ouvir de uma nova maneira. Você é capaz de novamente escutar a voz de Deus, de não ser como os ídolos do Salmo 115, de não ser duro de coração. E a gente percebe na explicação de Jesus, na citação que ele faz de Isaías 6, que o problema do ouvido antes é um problema do coração. O coração deles havia se tornado insensível e eles ouviram de má vontade. E a gente faz isso com Deus, a gente faz isso com o próximo. Muitas vezes a dificuldade de ouvir não está no tímpano, não está no órgão físico, está no coração. Você ouve de má vontade. Agora que nós somos habitados pelo Espírito, nós temos condições de novamente ouvir com o coração sensível, ouvir com o coração aberto. E isso é muito importante para nós que somos o povo de Deus que novamente consegue ouvir o Senhor, o Deus que é único, o Deus que é verdadeiro. Eu não acho que isso tenha a mesma relevância para aquele que já foi encontrado como uma nova criatura e aquele que nunca nasceu de novo. Eu acho que as pessoas em geral percebem que ouvir o próximo é uma necessidade. A gente não consegue lidar com os problemas do dia a dia sem parar e escutar. Mas para nós que já fomos transformados por essa mensagem que nos purifica por inteiro, inclusive os nossos ouvidos,
A gente sabe que essa é uma exigência muito maior sobre nós, porque o povo de Deus não precisa e não deve ser conhecido, marcado, como um povo que é capaz de falar em qualquer situação. Um povo que é capaz de defender o seu ponto de vista a qualquer custo, que sabe triunfar e sabe dominar sobre o outro pela força do seu argumento. Nós precisamos ser lembrados, vistos e marcados como um povo que sabe escutar. Escutar o próximo e escutar principalmente a Deus. Mas é impossível você ser sensível à voz de Deus sem ser sensível à voz do seu próximo. Eu não quero dizer com isso que a voz do próximo é sempre a voz de Deus. Não, os outros falam besteira, os outros falam aquilo que não vem da parte de Deus, como Pedro foi capaz de ser instrumento para Satanás falar a Jesus que ele não deveria morrer. Mas escutar o próximo ainda assim é uma necessidade. Parafraseando João, quando ele fala sobre o amor na sua primeira epístola, como é que você pode afirmar que você ouve a Deus a quem você não vê se você não ouve ao seu irmão que você vê? Para ouvir a Deus que a gente não vê, a gente precisa se exercitar a capacidade de ouvir ao outro que nós vemos. E para finalizar esse nosso momento de reflexão em Mateus 13, eu gostaria de deixar uma mensagem de encorajamento, uma mensagem até de desafio para você. Seja homem o suficiente, seja mulher o suficiente para ouvir. É preciso ser muito corajoso para ouvir o próximo. Às vezes a gente acha que a coragem está envolvida em fazer algo, em falar algo. Mas é preciso ser muito seguro de si mesmo, de si mesma, para ouvir o outro. Ouvir com as defesas baixas, ouvir com o coração aberto para entender o que aquela pessoa quer dizer. De que ponto ela está falando, por que ela está dizendo o que está dizendo e até com a possibilidade de mudar. Mudar quem você é por aquilo que você escuta. Mudar por saber que as palavras mais importantes não surgem da sua boca. Surgem da boca de Deus e do próximo, e você pode ouvir a voz de Deus justamente pela boca do seu irmão, da sua esposa, da pessoa que trabalha com você. Ouvir autenticamente, ouvir abertamente é um ato de muita coragem. E talvez seja um dos atos mais raros hoje em dia. Há poucos dias que eu venho pensando em especial sobre esse capítulo e sobre essa mensagem, eu fui um pouco mais intencional. Eu falei, eu vou deixar de falar mesmo algumas coisas que eu acho que são importantes falar, para estar um pouco mais atentos no que o outro tem a dizer e julga como importante dizer. E eu fui surpreendido de duas formas. Primeiro, porque eu ouvi mais atentamente muitas coisas que eu não ouviria e não perceberia se eu não tivesse essa atitude de uma maneira mais intencional, mais consciente. Eu fui muito beneficiado por isso. E a outra coisa que eu percebi isso é um evento mais raro do que deveria ser. As pessoas estão apaixonadas demais pelas suas ideias para ouvir o outro. As pessoas estão convencidas demais de que tem algo para dizer, de tal ponto ou a tal ponto que elas não percebem que elas são praticamente surdas para a palavra do outro. Então seja um homem, seja uma mulher corajosa. Escute as pessoas. Ouça com o coração aberto para talvez discernir aquilo que é a voz de Deus naquilo que é a voz do seu irmão. E para principalmente ouvir a voz de Deus de uma forma diferente do que você tem ouvido. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor fala. O Senhor trouxe o mundo e a humanidade à existência por meio da sua voz, daquilo que o Senhor falou. E o Senhor não nos deixou vivendo sobre esse planeta, sobre essa criação e nesse mundo sem escutarmos a voz do nosso Criador. Obrigado porque o Senhor vem ao nosso encontro e nós respondemos a essa ação, a essa revelação por meio da nossa adoração, por meio também daquilo que falamos, daquilo que oramos. Mas nós pedimos, Pai, que o Senhor renove o nosso coração e, em especial, o Senhor renove os nossos ouvidos. Renove a nossa capacidade de escutar bem para que sejamos o bom solo onde
os frutos surgem a 30, 60 e 100 por um. Que nós sejamos essa boa terra, onde as palavras do Senhor criam raízes e frutificam na vida dos outros. E que o Senhor cure o nosso povo, a sociedade, o mundo que o Senhor criou por meio desses que são capazes de escutar, de ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do nosso próximo. Que o nosso ouvido não seja como o dos ídolos, mas o nosso ouvido seja como esse novo coração e essa nova capacidade de escutar que vem junto com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Deus tem nos abençoado através de muita gente que experimenta a sua caminhada de fé com muita generosidade. Graças a Deus por tantas pessoas que durante toda a caminhada da IBNU têm nos ajudado a fazer diferença. A IBNU tem marcado a sua presença em projetos missionários, humanitários, seu compromisso de ensino da palavra divina, seu trabalho na comunidade, tanto presencial como através das mídias digitais, e nós pedimos o seu apoio a esse projeto para fazer diferença em vários lugares do mundo. A Bíblia vai deixar claro para a gente que com Deus ninguém faz negociação. Não tem essa, você diz, olha, eu vou dar um dinheiro lá na igreja e quem sabe minha vida vai dar certo. A coisa não funciona assim. Nós não acreditamos que você tem que contribuir para ser abençoado. A gente acredita que quem contribui é porque é abençoado. É uma pessoa que entendeu a graça de Deus, que está envolvido nos projetos do reino. Então, meu pedido, a minha oração agora é que você nos ajude em parceria, você que é membro, você que é frequentador, você que é amigo, que é parceiro da IBNU, nos ajude na nossa caminhada de expansão do reino de Deus e que ele receba. Nesse momento você pode aí contribuir através do Pix, através das contas, através da nossa página, e que Deus nos ajude a fazer diferença no reino em sintonia com a missão. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e abençoe os projetos da IBNU. Assembleia Geral IBNU. Conforme os nossos estatutos, vamos ter no dia 26 de maio uma Assembleia Geral importante para todos que são membros da nossa comunidade. Vamos ter um momento de celebração presencial às 9h30 e a Assembleia se iniciará às 11 horas. Então, todos os membros estão convocados e devem participar para decisões importantes da nossa comunidade. 26 de maio, domingo, Assembleia, 11 horas da manhã. Projetos do Reino. Sim, a IBNU quer ser essa comunidade saudável para um mundo melhor. Por isso nós temos vários ministérios, projetos nos quais nós mesmos somos os principais organizadores e executores, mas também apoiamos, estamos envolvidos em vários que fazem diferença para tornar o mundo um lugar melhor a partir do Evangelho. No dia 19 de maio, domingo, pela manhã, nós vamos ter um momento especial de apresentação de todos esses projetos que fazem diferença na vida das pessoas a partir do reino de Deus. Venha fazer parte, você que é nosso parceiro também não pode faltar, 19 de maio, a partir das 9h30 da manhã, projetos do reino IBNU. Eu tenho um convite muito especial para você. Eu trabalho na Conexão faz bastante tempo. A Conexão é
é muito importante, é o cartão de visita da IBNU, porque todas as pessoas são recebidas e acolhidas ali. Então, e nós estamos recebendo muitos visitantes. E eu gostaria de convidar você para vir participar com a gente. Você que gosta de receber pessoas, de servir um cafezinho, de conversar, vem conversar comigo e vem participar da conexão. Ensino IBNU, toda quarta e toda quinta, essencial para todos. Nossa escola bíblica, nosso momento de estudo, especialmente Igreja Bíblica, Igreja Relevante. Como que a gente deve ser ali um cristão raiz, fundamentado na palavra e ao mesmo tempo tendo relevância e conseguindo fazer diferença no mundo de hoje. Não perca, vejo você lá, importante para todos da IBNU, especialmente para a nossa liderança em todos os sentidos. E a gente agradece novamente por ter estado aqui com a gente na nossa celebração IBNU. Siga as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, e se inscreva aqui no canal do YouTube, que por sinal tem vídeo novo todos os dias. E se você quiser, se sentir à vontade, a gente vai ficar mais do que feliz de receber você presencialmente no nosso lugar, no nosso espaço, na rua Tianguá, número 25, na Vila Mascote, em São Paulo. Muito obrigada novamente e até a próxima! מציון שוכן ירושלים, הללויה. ברוך אדוני, מציון שוכן ירושלים, הללויה. אדוני שמך לעולם, אדוני זכרך לדור ודור, o teu nome pra sempre será conhecido por todas as gerações. ציון שוכן ירושלים, הללויה. ברוך אדוני מציון שוכן ירושלים, הללויה. כי בחר bendito é o Senhor que habita em Jerusalém, aleluia. Bendito é o Senhor que habita em Jerusalém, aleluia.
זאת מנוחתי עד אהיה פה אשב קיוויתי את שירי